Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados, os que nos acompanham nas redes sociais também. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça no coração de todos nós aqui presentes. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje a convite da casa e é uma emoção também, está querendo até me trair, porque o Manuel Francisco da Luz foi a casa que me acolheu durante tanto tempo, onde eu tive a oportunidade de aprender o que era a doutrina espírita, o que era essa vivência espírita. E quando eu olho aqui e vejo tantos amigos, tantos corações que sempre me receberam com tanta caridade que eu precisava, eu fico realmente muito emocionado e não poderia deixar de começar a exposição de hoje falando dessa minha gratidão pelo Centro Espírita Manuel Francisco da Luz e por todos os trabalhadores desta casa, os que estavam comigo naqueles momentos, os novos que chegaram depois. Gratidão enorme a todos vocês, assim como também não posso me deixar de lembrar nesse momento da Dona Raquel, que foi quem me permitiu poder conhecer o Centro Espírita Manuel Francisco da Luz e estar aqui com vocês por tantos anos. E dessa vez, então, foi-nos pedido que conversássemos sobre algum tema referente ao Evangelho no Lar, e nós resolvemos trazer o tema Evangelho e Família. A importância não só do Evangelho no Lar, como também do Evangelho de Jesus, da vivência do Evangelho em família. Porque não adianta só nós estudarmos o Evangelho, não adianta somente nós fazermos o Evangelho no lar, se nós não buscarmos praticá-lo no nosso dia a dia em família. Então, é esse o tema que nós vamos procurar abordar na noite de hoje. A partir de alguns estudos que nós fizemos, e sem dúvida nenhuma, a partir da doutrina espírita, que é essa doutrina que é maravilhosa porque nos conduz, nos indica um caminho que certamente é o mais correto. Desculpe eu puxar a brasa para a nossa sardinha, mas é aquele que nos permite, a partir da fé raciocinada, colocarmos em prática a nossa missão enquanto encarnados nesse planeta de provas e expiações, ainda mais em processo de regeneração, que é a evolução. Sabendo também que essa evolução de cada um de nós, que é individual, passa pelo nosso convívio social, que passa então pela nossa vivência familiar. De nada adianta nós querermos ser espíritas, nós queremos ser cristãos fora da nossa casa. O primeiro lugar onde nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus é dentro do nosso lar. Então nós vamos começar aqui trazendo uma imagem, eu vou descrever aqui para os nossos irmãos que estão aqui à minha esquerda. É uma imagem de uma família que seria uma família tradicional. Um pai, uma mãe e duas crianças. Brancos, sorridentes, provavelmente saudáveis, padrão. Essa é a família tradicional, a família padrão. Aquela família que vamos levar em conta hoje está muito difícil de existir. E nós vamos ver na próxima tela daqui a pouco. Mas para quem já tem uma certa idade, assim como eu, crescemos nos anos 70, nos anos 80, então éramos crianças, adolescentes, numa época em que a família era uma família tradicional, uma família padrão, uma família feliz. A maioria, não estamos dizendo que as famílias que não são padrão não são felizes, muito pelo contrário. Eu só estou fazendo uma referência à família dessa época, na qual o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, cuidava dos filhos, tinha tempo para ir à escola, para saber sobre a vida escolar deles, saber se eles almoçavam, ao horário que eles iam dormir, sabia quando que eles saíam de casa, quando que eles voltariam para casa. Esta família é meio que escassa hoje. Então, vamos mudando aqui a tela, onde eu vou apresentar outros tipos de família. Não são só esses, claro, esses.
Há pesquisas que dizem que existem mais ou menos 25 tipos de família, mas nós trazemos aqui algumas. Então, na primeira imagem, eu tenho um pai negro, uma mãe branca e 3 filhos mestiços. Seria uma família interracial. Depois nós temos uma avó e a sua neta, porque esse tipo de família nós também temos, né? Os avós cuidando dos netos, porque os pais não assumiram a sua responsabilidade, em tese, né, meus irmãos? Depois nós temos uma família, 2 homens, uma menina e um bebê, que é a família homoafetiva, que nós não podemos deixar de falar nos tempos de hoje, quando nós falamos em família. Família é família, é um agrupamento formado por o exercício do amor. Não interessa se é uma família heteroafetiva ou se é uma família homoafetiva ou todos esses outros tipos de família que eu trago aqui. Na quarta imagem nós temos um pai e 2 meninos, ou seja, a família na qual só existe a figura paterna, não existe a figura materna. Pai solo. E na outra imagem, a mãe solo. Trouxemos a Glória Maria e suas 2 filhas. Depois nós temos a imagem de um pai e uma mãe padrão, saudáveis, e um filho deficiente, que também é outra família que abunda, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Está em abundância a família com filhos especiais, as famílias especiais. E por último, nós trouxemos aquela família que é uma agregação de tantas outras, né? A mãe e o pai formam uma família, o pai traz os seus filhos, a mãe traz os seus, e ali estão reunidos, são os padrastos, as madrastas. Então a família de hoje é muito diversificada. Nós não podemos falar de família apenas pela imagem anterior. Nós temos que entender, sim, que família é qualquer agrupamento que se forma para, em tese, o exercício do amor. Agora, nós sabemos que exercitar o amor não é fácil. Quando nós falamos em amor, nós falamos do amor nos moldes de Jesus. E aí, então, é muito difícil. Amar nos moldes de Jesus e amar a diferença. Jesus exercitou o amor na diferença, lá no meio daqueles que não o aceitavam. Então, o nosso papel, o convite ao nosso exercício do amor é amar em meio às dificuldades, em meio às diferenças. Para isso nós nos reunimos em família. A família é o lugar das dificuldades. A família é o lugar das diferenças. Porque a família é onde nós estamos, deveríamos estar, a maior parte do nosso tempo. E com o coração aberto a receber todos nós que ali nos reunimos debaixo do mesmo teto, todos nós enquanto filhos de Deus, todos nós enquanto criaturas em aprendizado, todos nós ainda com muitas imperfeições, mas todos nós, como sabemos, como nos disse Jesus, e a doutrina espírita também nos coloca, criados para sermos felizes. Nenhum de nós vai encerrar sua jornada antes de ser feliz. Só que felicidade é um exercício, meus irmãos. Felicidade é o exercício do amor e da caridade. Mudando de tela, nós vamos encontrar então os desafios familiares, já que colocamos aqui que a família é algo tão difícil, tão trabalhoso, que nos exige tanto de cada um de nós. Então, os desafios familiares nós poderíamos pensar a partir do plano material. Diversidade, como vimos nas telas anteriores, individualidades, nós não somos todos iguais, nós temos momento evolutivo diferentes, há aqueles que já estão mais dispostos a aceitar o outro como ele é, há aqueles que ainda têm muitas dificuldades, e é por isso que nós estamos ali,
lado a lado, todos os dias, para facilitar o exercício da generosidade, do amor, da caridade em si. Problemas de relacionamento que vão haver, sem dúvida alguma. Essa família feliz não é para um planeta de provas e expiações. Não nos esqueçamos disso. Não adianta esperarmos que a nossa família seja uma família feliz, uma família de ouro, como diziam nossos avós, porque ela não vai acontecer, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós precisamos passar por muita dificuldade ainda para podermos nos regenerar, que é o convite que nos é feito a partir de Jesus e a partir da doutrina. O convite à regeneração, o convite a nos tornarmos cada dia mais próximos do Cristo, cada dia mais próximos do exercício desse amor que nos leva ao progresso, que nos leva à perfeição, que nos leva à felicidade. Expectativas não concretizadas. Quando, por exemplo, o pai e a mãe esperam por um filho 9 meses da gravidez, eles jamais esperariam que esse filho nascesse autista, ou com outros problemas físicos ou mentais, ou homossexual, ou que esse filho no futuro se envolvesse com drogas, com a criminalidade. A expectativa de um pai e de uma mãe é que esse filho sempre seja o melhor que é o esperado pelos pais. A gente nunca para pensar que esses filhos vão ser o melhor que Deus permita que eles possam ser a partir do uso do seu livre-arbítrio, não do nosso. As expectativas não são nossas, as expectativas que devem ser cumpridas. A vivência, a encarnação, o processo evolutivo é de cada um desses seres que está lá conosco no nosso lar. É dele, é individual, não é nosso. Nós temos o nosso papel enquanto pais ou enquanto outros componentes das famílias, como mostramos ontem, como mostramos agora, temos sim o nosso papel. O nosso papel de orientar, o nosso papel de dar exemplo, temos sim. Mas a evolução é de cada um. Então os filhos não estão aqui para cumprir as nossas expectativas, para fazer a nossa jornada, a nossa caminhada. Eles têm um processo evolutivo deles. A jornada é deles, não é nossa. Vícios, imperfeições, todos nós temos e precisamos aprender a conviver, porque senão não há como evoluir. Se nós rejeitarmos o outro por causa das suas dificuldades, nós não vamos aprender a amar. Nós precisamos estar de coração aberto para aceitar a todos como cada um é. E aí não podemos nos esquecer, e a doutrina espírita é chave nesse momento, somos todos criaturas em aprendizado. E se nós estamos em aprendizado, nós ainda temos muitas dificuldades a serem superadas. E aí nós precisamos do outro. Porque daí nós precisamos do perdão, nós precisamos da generosidade, nós precisamos do olhar de irmão desses seres que convivem conosco. E não podemos deixar de falar também da era da tecnologia. A tecnologia que está aí nos trazendo um bem incalculável, mas que também nos afasta. Ao mesmo tempo que ela nos une, ela nos afasta. E muitas das vezes as relações familiares são substituídas pelo celular. Podemos estar dentro da mesma casa conversando pelo celular, quando poderíamos estar olhando nos olhos, trocando sensações e emoções, nos abaixando para falar com os nossos filhos, olhando dentro dos olhos deles, para que eles tivessem essa certeza de que o que está sendo dito, o que está sendo pedido, é no desejo de que o que aconteça seja o melhor.
Então, não precisamos de mensagem por WhatsApp para conversar com o nosso filho, que talvez esteja no quarto, trancado no videogame, no computador. Nós não podemos deixar que as relações tecnológicas substituam as relações familiares. Porque nós precisamos, voltamos, exercitar o amor, exercitar a caridade. E isso nós vamos fazer no contato pessoal, no olho, na conversa, que nós não podemos abandonar. Apesar de, porque nós sabemos que a vida diária nos coloca muitos desafios. Nós temos muito que cumprir, e isso nos prejudica muito nos relacionamentos familiares. Mas nós não podemos deixar de lado o nosso papel dentro de casa, o nosso papel na família, seja o papel de pai, de mãe, de filho, de avô, de irmão. Não podemos esquecer do nosso papel. Os desafios familiares do ponto de vista do espírito imortal. Não podemos nos esquecer. Essa informação que a doutrina nos traz, que é primordial. Nós somos espíritos imortais. Então, ou seja, não somos seres de uma única encarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez. E não nos reunimos pela primeira vez. Já tivemos, sim, muitos encontros, muitos reencontros, e esse não passa de mais um. E não podemos nos esquecer também que a família talvez seja a última tentativa. Muitas das vezes já estivemos reunidos em outros papéis e não conseguimos colocar o aprendizado do amor em dia. E agora, pela bondade divina, a espiritualidade amiga que tem esse papel pode nos permitir que nós venhamos dentro do seio familiar para colocar em prática aquilo que tantas vezes já nos propusemos a fazer e não fizemos, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a todos como irmãos, como filhos de Deus, e não conseguimos, e por isso agora estamos aqui, reunidos para fazermos o melhor que cada um de nós pode ofertar ao outro que segue conosco a jornada evolutiva. Então, a família é uma escola, é um hospital. Família é onde a gente aprende e é onde a gente se cura. A gente se cura das jornadas anteriores e nós aprendemos a nos preparar para as jornadas futuras. Então, na família nós aparamos arestas, nós nos reconciliamos, nós vamos colocando em prática a nossa divindade, porque somos todos filhos de Deus, não podemos esquecer disso. Então é uma escola maravilhosa, nos traz lições impagáveis, para que nós possamos sim nos reconhecermos enquanto filhos de Deus, enquanto todos irmãos, todos, não podemos esquecer da palavra todos, e é ao mesmo tempo esse hospital. Então, vamos nos curando e vamos nos aperfeiçoando para os passos à frente que nós vamos dar. Não podemos nos esquecer que esse é o momento da regeneração. E como que nós vamos aprender a nos regenerarmos se não for junto daqueles que estão conosco todos os dias, toda uma jornada? Esse aprendizado não vai acontecer fora de casa. Esse aprendizado não vai acontecer no trabalho, não vai acontecer no centro espírita. Nós vamos ser ajudados, mas esse aprendizado é dentro da nossa casa. Famílias são reencontros, já falamos. Há necessidade do refazimento, temos muito ainda a corrigir. Estamos num planeta de provas e expiações, então ainda vamos nos regenerar,
para podermos estar nos planetas bons, almejar a felicidade que vem nos planetas perfeitos. Então ainda temos muito que refazer. O aprendizado do amor nos moldes de Jesus, como viemos pontuando, amar não pelos nossos moldes, ao redor do nosso umbigo, esse amor que ainda é muito orgulhoso e muito egoísta, que o outro tem que ser amado primeiro para depois amar, tem que ser perdoado primeiro para depois perdoar, exige paciência primeiro para depois exercitar a paciência. Esse não é o amor nos moldes de Jesus. O amor nos moldes de Jesus que vai nos conduzir nesse processo de refazimento é o amar sem exigir nada em troca. Então, é o amar em meio à incompreensão. É o amar em meio à rejeição. É o amar em meio à falta de perdão. Esse é o amor nos moldes de Jesus. Foi desse amor que ele falou e foi este amor que ele exemplificou em todos os momentos da sua jornada que nós conhecemos registrada nos evangelhos dos seus apóstolos e também no Evangelho segundo o Espiritismo e o exercício da caridade. O que nos dizem os Espíritos sobre o que é caridade? Isso é recorrente aqui na tribuna, né? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Então, benevolência, boa vontade, primeiro dentro de casa. Se eu não tiver boa vontade dentro de casa, não adianta eu querer ser o melhor colega de trabalho. Não adianta eu querer ser o melhor amigo lá no grupo de estudos do Centro Espírita. É dentro de casa que eu preciso exercitar a boa vontade. Indulgência para com imperfeição alheia. Segunda chance sempre. Porque o outro é tão imperfeito assim como nós. O outro, vamos repetir várias vezes nessa palestra, é uma criatura em aprendizado, assim como nós. O outro é um filho de Deus, assim como nós. Então tem todo o direito de nos ser uma criatura dificultosa. É direito dele. É o momento evolutivo dele. Talvez ele não esteja nem no centro espírita ainda, onde nós já estamos. Então a tarefa é nossa. O exercício do amor nos moldes de Jesus é nosso. Somos nós que temos que dar o exemplo. E muitas das vezes nós viemos aqui, fazemos uma palestra maravilhosa, ou então assistimos a palestra, como ele falou bonito, disse tudo o que eu queria ouvir. E depois vamos para casa, enfrentamos diversas dificuldades e aí não conseguimos exercitar ou o que dissemos ou o que escutamos na tribuna espírita. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo aqui um chamado, um convite, a quando sairmos daqui a pouco e voltarmos para o nosso lar, a exercitar a boa vontade para com todos aqueles que estão lá, a segunda chance para aqueles que estão lá e que nos são dificultosos, e o exercício do perdão. Não podemos esquecer que Jesus disse que nós temos que amar e perdoar. E ele disse assim, ele fez o convite: amai os vossos inimigos. O amor ao inimigo é o exercício do perdão. E onde estão os nossos inimigos? Muitas das vezes, mas muitas mesmo, dentro do nosso lar. Não queiramos procurar os nossos inimigos naquele vizinho que constrói um muro muito alto, ou naquele colega de trabalho que quer nos prejudicar. Antes de tudo, procuremos os nossos inimigos e exercitemos o amar ao inimigo que Jesus receitou dentro da nossa casa. É lá que eles estão. Se não são os inimigos desta encarnação, são os inimigos de outras encarnações. E estão lá
para serem amados e serem perdoados por nós que nos recusamos a este exercício em outro momento da jornada, mas que agora já estamos aqui e já aceitamos esse convite. Então, o Allan Kardec, quando fala sobre a lei de sociedade, no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 7, apresenta a questão 775, seria: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vejam que não está falando aqui qual é o tipo de família. Embora o trabalho de Kardec tenha sido feito numa época em que a família aí é que era tradicional. Também não podemos nos esquecer da necessidade da família tradicional, até mesmo para que nós possamos reencarnar. No planeta no qual nós nos encontramos, não podemos abandonar a necessidade dessa família tradicional, sim. Mas esta família tradicional, ou qualquer outra família, como apresentamos nas telas anteriores, se houvesse um relaxamento, ou seja, se as pessoas não estejam imbuídas da sua tarefa familiar, o que pode acontecer? A resposta dos Espíritos: uma recrudescência, e daí eu coloco entre parênteses o significado, um desenvolvimento maior do egoísmo. Então, enquanto nós estivermos dentro da nossa família, seja ela tradicional ou não, nos recusando a exercitar o convite de Jesus, a prática do amor e do perdão, ou seja, da caridade em meio às dificuldades, nós vamos estar abrindo espaço para o desenvolvimento do egoísmo. E aí não podemos nos esquecer das palavras de Jesus quando ele disse: onde existe orgulho e egoísmo, não há lugar para o amor. Perdão. Não há lugar para o amor. Então, a família não é lugar de orgulho. A família não é lugar de egoísmo. A família é o lugar onde nós vamos colocar em prática o amor nos moldes de Jesus. O Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, ele nos fala que a família é o lugar de indisposições, o Espírito Camilo, no caso, né? A família é o lugar de indisposições, a família é o lugar de embates fortes, a família é o lugar onde oprimidos gritam por liberdade, a família é o lugar onde os desrespeitados evocam respeito. Sejam as vítimas desta encarnação ou de outras, meus irmãos, não nos esqueçamos. Então, essas criaturas tão dificultosas, elas estão gritando pelo nosso amor. Elas estão gritando pela nossa caridade, pelo exercício nosso do perdão. E ele vai dizer assim também: são embates que tendem a motivar as reflexões necessárias ao equilíbrio relacional com o passar do tempo. Então, todas essas dificuldades familiares, elas precisam de muita reflexão, de muito ajuste, e isso não se dá de uma hora para outra. Nós não resolvemos os problemas de uma hora para outra. Esse exercício, o exercício, quem vai à academia, e eu não vou, sabe que é algo constante, né? Então, a generosidade, a prática do perdão, o amor acima de tudo é um exercício que nós vamos fazendo com o passar do tempo. Nós sabemos, meus irmãos, que temos o tempo ao nosso lado. Nós temos a eternidade ao nosso lado, mas nós não podemos usá-la como motivo de preguiça. Eu deixo para a próxima. Na próxima encarnação eu perdoo meu pai. Não, é agora. O meu pai está no meu caminho agora. Foi Jesus que nos disse, né, que nós tínhamos que nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto eles estão no nosso caminho, porque é quando foi dada a oportunidade.
de amar e de perdoar. E talvez, meus irmãos, o meu inimigo desta encarnação seja o meu pai, seja o meu filho. Então não adianta querer amar fora de casa, se eu não consigo amar o meu pai, se eu não consigo amar o meu filho. Detalhe, mesmo que esse pai tenha me abandonado, mesmo que esse filho tenha me abandonado, o exercício é o exercício do amor, é o exercício do perdão. Nós não podemos mais carregar conosco mágoa, raiva, rancor, porque esses sentimentos não vão nos levar para o momento de regeneração. Sabemos que os planetas de regeneração são aqueles nos quais nós não precisamos mais sofrer. Dificuldades ainda existirão, mas nós não precisaremos mais sofrer. Nós já vamos descansar, repousar das provas e expiações. Então nós não podemos amealhar raiva, mágoa, rancor, porque nós não vamos carregar isso conosco. Por isso, meus irmãos, o exercício do perdão, o exercício da caridade o tempo todo. Vai-se elaborando as primícias dos dias de altruísmo, de fraternidade e de verdadeiro amor, em fase rudimentar de elaboração na Terra. Acabei me adiantando no meu comentário. Esse processo de altruísmo, o que é o altruísmo? É o contrário do egoísmo. Quando eu já não quero mais só para mim, eu já sou altruísta. E a fraternidade, o que é a fraternidade? É o reconhecimento do outro como irmão. E aí, Camilo vai nos dizer que é uma fase rudimentar de elaboração ainda na Terra. Mas sabemos que a Terra está em processo de regeneração. Então, cabe a nós, seres encarnados, buscarmos esse altruísmo e buscarmos essa fraternidade. A solução, então, seria Evangelho e família, a proposta da nossa palestra, né? Então, eu tenho duas imagens também. Na primeira, uma família fazendo o Evangelho no lar, e na segunda, também uma família reunida para as refeições, de mãos dadas, rezando. O Evangelho no lar ele não se dá só em 30 minutos, quando nós fazemos aquele estudo e tomamos a água fluidificada. O Evangelho no lar ele tem que se dar todos os dias, a todos os momentos, antes, durante e depois daqueles 30 minutos que nós nos reunimos, porque ali é fácil. E depois dos 30 minutos, quando nós voltamos à convivência normal, vamos dizer assim, cheia de dificuldades, é quando nós temos que colocar verdadeiramente o Evangelho no lar. E aí nós não oramos mais em família, e aí nós não comemos mais em família, nós não nos reunimos mais. São os desafios que nós trouxemos nas telas anteriores, mas que precisam de uma reflexão. Então, meus irmãos, no Evangelho, já que nós estamos receitando o Evangelho, para esse nosso acerto da jornada evolutiva em família, nós vamos encontrar no capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe, alguns itens muito importantes, que são eles: a piedade filial, somos todos irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual. Sabemos pela doutrina espírita que os laços que nos unem são muito maiores que os laços de sangue, são muito mais anteriores do que essa existência, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. A piedade filial e a ingratidão dos filhos são itens bem importantes. Mas os Espíritos nos dizem lá no Evangelho, no capítulo 14, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, enquanto irmãos, ou em qualquer outro papel, como também apresentamos lá na segunda tela, façamos a nossa parte.
Se não der certo, pelo menos nós tentamos. Nós não abandonamos a jornada. Nós não rejeitamos o exercício do amor, do perdão e da caridade. Então, amemos, perdoemos, sejamos caridosos dentro do nosso lar. Que o nosso papel vai estar feito e muito bem feito. E se o resultado não vier agora, com certeza virá depois. Amemos para que nós não precisemos de uma outra encarnação ainda para aprender a amar. Para perdoar essas criaturas que estão conosco. Para agir com benevolência. Amemos, amemos agora. É um processo, vimos também durante essa palestra. É um exercício, mas não abandonemos esta jornada. Amemos agora. E aí também, no capítulo 15, que é o próximo, que é fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar alguns itens bem importantes também para essa nossa discussão. Que são, o que é preciso para ser salvo? Que foi perguntado a Jesus. Caridade e amor ao próximo, que foi a resposta de Jesus. A necessidade da caridade, que daí quem vai nos falar é São Paulo, que ele vai dizer que mesmo que a gente fale a língua dos anjos, dos homens, se a gente não tiver caridade, não somos nada. Não vai ter valido a pena. Fora da igreja não há salvação, que esse foi um pensamento de muito tempo e que nós podemos estar tendo ainda nesse momento. Eu vou lá no centro espírita que eu estou salvo, eu vou tomar um passe que eu vou melhorar, eu vou assistir a palestra que vai me ajudar e volto para casa e continuo fazendo tudo do meu jeito. Então não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade, como disse Jesus, que não há salvação. Ou então, como Chico Xavier tentou traduzir, fora da bondade não há salvação. É preciso ser bom. E a bondade, o exercício da bondade começa dentro de casa. Começa na nossa família, meus irmãos. Então não nos esqueçamos nunca. A família é a nossa principal escola, a família é o nosso principal aprendizado, a família é onde nós nos reunimos com quem deveríamos nos encontrar. O nosso pai é justamente o pai que merecíamos. O nosso irmão, o nosso filho também, não há dúvida nenhuma. As dificuldades são aquelas que eram necessárias para que nós exercitássemos o amor nos moldes de Jesus e sigamos em frente, amando, perdoando, buscando a prática da caridade, que é, sem dúvida alguma, o que vai nos conduzir nesse processo de regeneração. Mais uma vez, uma gratidão enorme por estar aqui, depois de tanto tempo. Já digo que eu possa voltar tantas vezes quantas forem necessárias. Um beijo no coração de todos. E para terminar, eu vou ler um poema da nossa irmã Alta de Souza, no livro Alta de Souza, A Gentil Mensageira do Amor. No correio evangélico. Não desprezes a dor que te aperfeiçoa. Toma a cruz generosa que te oprime e segue pela estrada ampla e sublime da bondade, contente, humilde e boa. Não te prendas ao golpe que magoa, nem à voz que te acuse ou te lastime. O sacrifício é a luz que nos redime. Sê fiel a Jesus, ama e perdoa. Aceita sem revolta nos caminhos a coroa de lágrimas e espinhos, sem recurso a conforto que te agride. Guarda a paz do Evangelho que te inspira. Foge das Babilônias da mentira para a Jerusalém da eternidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Jackson, pela